Olá, quarto ano. E aí, como é que vocês estão? Vim preparada para lembrar novamente dos indígenas, pessoas tão importantes dentro da nossa história, na formação do povo brasileiro, na questão cultural. E hoje eu vou trazer as heranças indígenas, lá na página 250 em História. Vem comigo participar desse contexto maravilhoso dos indígenas, ok? Então, o que seriam essas heranças indígenas? O que são heranças? Costumamos pensar em herança quando nos relacionamos ao dinheiro, mas nós temos heranças, né, tradições, passa de pai para filho, né, e de povos, no caso dos africanos, dos europeus, italianos, né? Então, de cada cultura, nós temos heranças, né, que vão sendo passadas ao decorrer, né, dos anos. E que heranças seriam essas? Os costumes, a forma de viver, né, como se vestir, né, como arrumar, certo? Os seus cabelos, como se organizar de forma que você consiga expressar a sua cultura, né? De que forma você vive a religião, de que forma você se alimenta, você consegue o alimento, né? De que forma você vive em comunidade. Então, isso são as heranças. E hoje eu vou trazer para vocês as heranças indígenas. A sociedade brasileira atual herdou muito da cultura indígena. Nós temos muito da cultura indígena. Entretanto, até os dias de hoje, a visão que se tem dos indígenas é influenciada pelos interesses econômicos, nas riquezas que existem nas terras que ocupam, como minérios e madeira. Isso porque, muitas vezes, suas terras são disputadas na zona rural para a ampliação das lavouras ou extração de riquezas e na zona urbana para a urbanização. Então, a gente percebe muito quando vimos reportagem aí de grandes fazendeiros, né, que querem retirar os índios, né, de suas terras, do seu espaço para, né, economicamente se dar bem. Mas não são dessas heranças que eu estou falando. Existe algo muito mais importante que o indígena tem para nos oferecer, tem para compartilhar com a gente. No entanto, é interessante analisarmos que as primeiras sociedades indígenas com as quais os europeus tiveram contato tinham uma maneira sustentável de vida, algo que hoje procuramos ter para manter os recursos naturais necessários à vida das gerações futuras. Então, eles valorizam a natureza, preservam, cuidam, têm ela como uma riqueza, né? Ao longo dos anos, o ser humano destruiu tudo isso. E agora, muitas pessoas querem pensar, né, como indígena. Não é errado pensar como eles, mas deveríamos ter esse pensamento há muitos anos atrás, né? Durante todo o impacto ambiental que vem acontecendo na natureza, eles não têm nada a ver com isso. Eles sofrem bastante porque amam a natureza, eles valorizam, eles cuidam e eles não querem que ela sofra. Então, seria o mesmo sentimento que nós deveríamos ter. Então, tá aí uma herança interessante, né? A consciência ambiental. Mas os desafios são bem maiores devido ao crescimento populacional. Atualmente, há um movimento em que os indígenas participam da elaboração de políticas públicas de maneira que possam ter o respeito à sua cultura e às suas tradições. Eles ainda hoje lutam para continuar vivenciando da forma em que eles acreditam, o jeito de se vestir, né? Ainda que eles se vistam e vivam na zona urbana, eles querem ter o direito de cultuar, né, os seus ancestrais, das suas danças. Eles não querem perder suas heranças, né? Eles já foram aculturados pelos europeus. Lembra na história, né, que é algo triste. Foram proibidos de exercer aquilo que eles acreditam, de viver o que eles acreditavam. Foram obrigados a aceitar, né, e a fazer aquilo que o europeu acreditava que era correto. E isso fez com que o indígena sofresse bastante, porque suas heranças são importantes. São riquezas dos seus povos que passam de um para o outro e que para eles têm uma valorização importantíssima para a vida deles. Então, olha que complicado. Eles precisam estar lutando por seus direitos para vivenciar aquilo que eles acreditam. Não só nas vestes, mas naquilo que eles pensam ser, né, verdade. De acordo com seus povos, né, com seus costumes. Tal movimento já tem refletido em ações nas áreas da política, economia, saúde, educação e administração.
Então, eles vêm lutando, né? Em relação à saúde, por ser muito distante, a medicina ainda vai até lá, mas de uma forma ainda muito complicada. Muitos índios ainda precisam dessa, né, utilização da saúde, que o médico vá até eles, porque ficam distantes, em aldeias, mas o poder público tem que pensar nessa questão, né, que é um direito deles. A questão da educação, de que eles tenham escolas, mas que dentro dessas escolas seja introduzida a sua cultura indígena, que ela não se perca diante, né, de outros costumes. Os seus povos podem conhecer outras culturas, outros costumes, assim, né, como todos têm feito isso, mas que a deles permaneça, que a herança, né, continue de seus costumes e da sua cultura. Isso tem sido feito para se levantar, buscar e manter as heranças culturais que essas sociedades indígenas nos deixaram. Nos deixaram as riquezas maravilhosas, né? E, seguindo nesse contexto, na página 251, desde a carta de Peru Vaz de Caminho para o rei de Portugal, nota-se o interesse pela alimentação dos indígenas, que era altos e fortes, a qual tinha qualquer vestígio de farinha de trigo. Então, lá no início da história, quando eles iam passando uma expedição, que conheceram, né, acharam estranho o movimento deles, a forma de se vestir, mas ao mesmo tempo, né, acharam interessante a sua alimentação, os seus costumes. Ao mesmo tempo que ficaram, né, admirados com a diferença deles, porque tinham pouca roupa, ficavam o tempo todo dentro d'água, caçavam, outra forma de, né, de viver, eles também se interessaram pela forma que eles se alimentam. Aprendemos com eles a degustar outro tipo de farinha, a da mandioca, base de sua alimentação. Também faziam parte do seu cardápio frutas variadas, peixes, mariscos e carnes. Utilizavam temperos e sabiam o ponto de fermentação de bebidas alcoólicas. Os recursos naturais do entorno, a exemplo das fibras nativas de florestas e campos, eram utilizados nos mais variados utensílios, como cestos, cordas, peneiras, esteiras, redes e abanos para o fogo. As ocas, por exemplo, tinham seus telhados cobertos com palhas e sua estrutura em madeira. Então, isso fez com que o europeu ficasse admirado, né, pela forma em que eles, né, viviam, como é que eles, né, tinham todo esse conhecimento. Então, era um costume indígena, né, o jeito de se alimentar, o jeito de se vestir, como eles conseguem encontrar sua alimentação, como eles vivem em comunidade, como são, né, suas casas, que tem o nome de ocas, né, como são suas tradições em relação às danças, à sua religião. Então, tudo isso fez com que o europeu ficasse curioso em relação aos seus costumes. Também empregaram o barro na fabricação de madeira de inúmeros utensílios, como potes, vasos e funerárias, já que enterravam os mortos. Instrumentos musicais, como maracás e de sopro, foram incorporados a diversos estilos musicais brasileiros, assim como as danças, prioritariamente coletivas e circulares, também foram incorporadas. Então, eles dançavam sempre juntos, em círculo, usavam seus próprios instrumentos, faziam suas próprias músicas, e isso também chamou a atenção, e hoje, né, muitos dos seus instrumentos musicais são utilizados, né, na nossa sociedade, assim também como seus utensílios, os cestos, os potes, né, os vasos de cerâmicas. Tudo isso se utiliza até hoje por outros povos. Na alimentação, por exemplo, quando fala na mandioca, temos aí o beiju, que é algo, né, bem interessante. O homem planta a mandioca, o indígena, né, o índio, colhe e entrega para a mulher, né, que é a índia. Ela vai lavar, descascar, ralar e fazem, né, o beiju, um grande beiju, para que todos possam comer. Então, toda a aldeia se alimenta junta, não tem negócio, né, como na nossa casa, por exemplo. As nossas refeições é só na nossa família, entre nossa família, eles não. É tudo junto que eles fazem, né? Desde a caça, a preparação e o momento de alimentação, eles fazem juntos. A literatura, especialmente as lendas de tradição oral, foram bastante influenciadas pela cultura indígena. Então, os índios, né, mais velhos, temos lá o cacique da tribo, eles sentavam junto com os outros e começavam a contar histórias, principalmente para os mais novos, né, as crianças compreenderem como era, né, os ancestrais. Falavam sobre as divindades, sobre a forma que eles compreendiam o Deus deles, sobre a valorização da natureza. E várias histórias apareceram no decorrer de toda essa história, como, por exemplo, a do Curupira, que é um protetor da natureza, e Ara, e entre outros, na região norte, que são lendas da região norte, que foram influenciadas pelos indígenas, que contavam de um para o outro, e as histórias foram passando ao longo dos anos.
pois trazem o sagrado, o divino na origem de elementos de natureza. Além desses aspectos, e mesmo com a extinção de várias línguas, muitas palavras foram incorporadas ao vocabulário cotidiano de nossa sociedade. Então, algumas das suas, né, da sua linguagem hoje é utilizada, né, pela população. Na página seguinte, nós temos uma atividade, né, que alguns questionamentos sobre essa questão da herança indígena, né, que são perguntas simples, né, e algumas de acordo com o índio, de acordo com suas heranças, de acordo com os interesses, né, de outros povos na cultura indígena, né, e até hoje interesses próprios de algumas pessoas com eles, né, com os indígenas. Então você vai responder. Vai responder a página 252 e vai até a 255. Da 252 a 255, vocês vão estar respondendo certos questionamentos sobre heranças indígenas, sobre o que nós discutimos agora. E na próxima aula eu vou estar aguardando, certo? Essa atividade, vamos socializar juntos, tá bom? Então, ó, um beijo da Projuze.